Por que reviramos os olhos? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos pros recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Hoje Tem Podcast, da Leila Germano. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o Hoje Tem Podcast. Salve, salve, debocheviques! Aqui é a Leila Germano do Hoje Tem Podcast, um programa sobre absolutamente tudo, sem nenhum compromisso com a seriedade. Eu espero vocês a cada 15 dias no hojetempodcast.com ou em qualquer plataforma agregadora de áudio e streaming. Obrigada, Naruhodo, pelo apoio e a gente se vê. Altair, temos pergunta de ouvinte. Ai, mais uma. Tá revirando os olhinhos, Altair? Isso, só pra demonstrar o efeito. Vocês imaginaram, né? O e-mail, Altair, veio do Márcio Mesquita, que tem 38 anos e é analista programador, mora em Montreal, Canadá. Aí, mais um estrangeiro. Ouvinte internacional. Altair. Exato. O Márcio manda o seguinte, Altair. Alô, quem é Altair? Primeiramente, parabéns por este belo programa que divulga o pensamento científico. Isso é louvável e necessário, principalmente em tempos de anti-vaxxers e flat earthers. Os anti-vacinas e os terraplanistas. Né? Márcio, a gente que te agradece, viu, Márcio? Pelo prestígio, pelos elogios. E aí ele continua assim, Altair. Eu tenho uma curiosidade da categoria da ciência zoeira, que com certeza o Altair vai gostar de discutir. Exato. Eu moro no Quebec, uma província oficialmente de língua francesa do Canadá, mas onde muitas pessoas têm origem anglófona ou falam inglês como língua estrangeira, principalmente no ambiente de trabalho. Eu sempre falei mais inglês e fui mais exposto à cultura anglófona do que à francófona. Sabem a expressão revirar os olhos? Ela se refere a mover os olhos para cima, normalmente seguido de um suspiro, e geralmente fazemos isso ao falar de algo que nos irrita, incomoda ou frustra bastante. Pois é, nos últimos meses eu trabalhei com uma franco-canadense que, ao reclamar de certas coisas, ao invés de revirar os olhos, ela cruzava os olhos. Isso mesmo, ela ficava vesga, como se diz vulgarmente por aí. Quando isso acontecia, eu tentava conter o riso e ficava me questionando se era algo particular dela ou se outras pessoas também o faziam. Em quase 10 anos morando no Canadá, eu não lembro de jamais ter visto alguém usando essa expressão corporal tão peculiar, mas recentemente, conversando com outra colega de trabalho, também francófona, percebi que ela fazia a mesma coisa. Então eu pergunto, cruzar os olhos ao invés de revirá-los para o alto é uma expressão comum em certas culturas ou eu vivenciei uma grande coincidência de conhecer duas pessoas únicas em relação a isso? Ótima pergunta. Olha aí, Altair. Não é legal? Então, tem duas perguntas em uma aí, hein? É verdade. Né? Sobre revirar os olhos e sobre cruzar os olhos e dar aquela envesgada. Isso. Não Você é? já viu isso? Eu já vi. Os dois casos? Os dois casos, aqui no Brasil. Na mesma pessoa, em pessoas diferentes? Mas eu assim, acho que estatisticamente, né, tirando aqui do meu Dataku, né, estatisticamente, eu diria que a maioria esmagadora, né, revira os olhinhos. Mas eu vi algumas pessoas, sim, ficarem vesgas no lugar de revirar os olhos numa situação parecida, assim, né, de incômodo, de ai, meu Deus. Isso, né? é. E você acha que todo mundo faz isso? Ou revira, ou fica vesgo? Cara, eu tenho essa mania. Eu, pessoalmente, tenho essa mania de revirar os olhinhos. Né? Mas eu acho que não é todo mundo que faz isso, não. Não, então, tem pessoas que fazem mais que outras, tá? Todo mundo já fez alguma vez. Certo. Tá bom? Eu faço bastante. Você faz bastante? Eu queria não fazer. Boa, boa. Às vezes eu faço e me arrependo em seguida. É incontrolável. É, meio incontrolável. Mas aí você se arrepende porque você percebeu que, nossa, o outro vai estar percebendo que eu não tô gostando. As duas coisas. Ou porque você se sente culpado. As duas coisas. Acho que a primeira é verdadeira, né? Porque você tá, de certa forma, querendo transmitir uma sensação para outra pessoa claramente, né? Quando você faz isso na frente dela. Isso.
né? Que é diferente de você fazer isso escondido, né? Mas quando você faz isso na frente dela, você tá transmitindo alguma coisa mesmo sem querer. Uhum. E que o outro reconhece. Exato, aí eu me sinto mal. E às vezes eu me sinto mal simplesmente por fazer, porque eu falo assim, poxa, eu tô demonstrando uma certa intolerância quando eu faço isso. Isso, tô sendo chato. Isso, tô sendo intolerante. Né? Intolerante a uma opinião do outro, enfim. E você acha que você faz isso mais indiscriminadamente? Ou você faz isso mais pra outros homens ou mulheres? Com maior frequência? Você não sei te responder. Não. Eu Então, acho que é meio generalizado. Basta a pessoa ter falado uma bobagem, assim. Se eu estiver irritado, acho que se eu estiver irritado, tanto faz se é homem, mulher, velho, novo. Entendeu? E hoje você faz mais do que fazia quando você era mais jovem? Hoje eu faço menos, eu acho. Diminuiu com a idade? Eu acho que eu faço menos, talvez porque eu me preste um pouco mais de atenção também. Ficou um pouco mais tranquilo, né? Então, você já deu boa parte das respostas. Olha só que beleza. Muito bem. Então podemos passar pro próximo, é isso? Vai ficar muito curto, né? O pessoal vai ficar querendo saber os porquês, né? Tá bom, então. Vamos em respeito ao Márcio, do Canadá. Claro, a mensagem veio de tão longe, né? Vamos dar uma resposta adequada. E, de fato, é um comportamento, como ele mesmo teve uma intuição, é um comportamento que tem uma questão cultural muito forte, tá? Então, a gente podia pensar primeiro, revirar os olhos é algo inato, né? Porque se todo mundo faz, né? Ou ficar vesgo, é inato. Não. É aprendido, mas é aprendido desde muito, muito cedo. Então ele tem uma base evolutiva por trás. Vamos trazer umas evidências iniciais. Evolutiva, sim. Tanto é que isso foi um campo de um comportamento que foi estudado pela etologia humana. Né? A etologia é o estudo do comportamento animal e seus aspectos comparativos com os humanos. Né? Então, o grande iniciador dessa área foi o Charles Darwin, né? Ele tem um livro clássico disso, que é a Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais. Ganhou muita força na Europa, no começo do século XX. Temos alguns prêmios Nobel em etologia, e o grande etólogo recentemente falecido, coisa de um ano e pouco, que é o Irineu Eibsfeld, né? Eu tive a chance de conhecê-lo. Tem um Naruhodo em homenagem a ele, que é o Naruhodo sobre emoções, o primeiro de 2019, né? Que é o Naruhodo 164. Então, ouça esse Naruhodo, que também a gente fala sobre expressão das emoções, né? Ele é complementar a esse do porquê reviramos os olhos. Então, boa parte da explicação do porquê vai vir da teoria do Eibsfeld, tá? Mas temos outras evidências interessantes também. Tá? Então, por exemplo, uma evidência que vem da etologia, né, do estudo do comportamento animal. Para você revirar o olho, você tem que ter um olho. Né? Então, uma coisa importante é estudar a causa material, que é a estrutura do olho. Né? Você sabia, e vamos deixar um artigo na descrição, que o nosso olho, né, você tem a parte colorida e você tem a parte branca. Né? A parte branca é chamada de esclera. Tá? E o olho é uma bolinha. Né? Tem um artigo muito legal que mostra que ele analisa diferentes olhos de diferentes animais. Né? E ele compara a proporção da área do olho que é branca versus a área que é colorida. Quantos por cento da área do olho dos diferentes bichos é branca em relação ao colorido, tá? Os humanos têm a maior proporção de branco. Ah, é? De todos. Agora assim. que você tá falando, de fato, assim. Isso, se você olha um gato, um cachorro... os animais têm a pupila, né? Isso. Ocupando muito mais espaço. A parte colorida é toda... ocupa a maior parte do espaço do olho, né? Nós somos uma exceção, né? Tanto é que se você pegar gorila, chimpanzé, eles têm uma parte branca, só que essa parte é mais enegrecida. Então, se você olha de um pouco longe, você não vê a diferença entre a íris e a esclera. Na gente é bem declarado, é bem discriminado, né? Verdade. E esse artigo mostra muito bem isso. E aí ele coloca... o branco chega a ocupar, sei lá, mais de 50%? Quase uns 40% mais ou menos, metade dependendo da pessoa. Olho pode ser branco, E o nosso olho é mais alongado, independente de ser oriental ou não, ele é mais alongado, então você vê o branco com facilidade. Sim. Tá? E aí tem uma hipótese evolutiva muito interessante, que é assim, no caso de símios e outros animais, por exemplo, você está olhando um gato, né? Se você consegue ver no gato a diferença entre a parte branca e a parte colorida, você sabe para onde o gato está olhando. Verdade. Você parou para pensar nisso? Então, por exemplo, se eu tô vendo... pode ser um cachorro, uma galinha, qualquer bicho. Se eu tô vendo um bicho e eu consigo olhar de longe, eu sei discriminar a parte branca da parte colorida, eu sei para onde ele tá focando. Verdade. Então eu sei se ele tá olhando para mim, eu sei se ele tá olhando para outra coisa, né? Isso não é legal. Não é bom, né? Assim, evolutivamente eu posso perceber que eu tô sendo atacado ou não, né? Sim. Então, o objetivo em espécies não tão sociais, em que o nível de sociabilidade não é tão grande, é importante você meio que disfarçar a sua intenção.
de ataque ou defesa, né? Pra sobrevivência. Pra sobreviver, isso. Você ganha um pouquinho de tempo ali, né? Porque o animal não consegue perceber pra onde você tá olhando, ele vacila um pouco, e nisso você ganha um tempo ali pra trabalhar, né? No caso dos humanos é diferente. Então a gente meio que evoluiu pra ter a parte do olho bem branca, bem à mostra, pra comunicar coisas. Sim, comunicar não verbalmente. Isso, comunicar não verbalmente informações, né? E então, parece que a gente tem muita parte branca do olho, não é só pra... Como a gente vive em comunidade, a gente é muito frágil sozinho, a gente precisa de uma engenharia social desde muito cedo, evolutivamente, né, do Homo sapiens. E aí essa parte branca do olho serve pra mostrar informações. Olha só. Não é legal? Quer dizer, então é uma característica de um animal que evoluiu para ser um ser social. Para ser um social. É um animal inerentemente fraco, fisicamente, que depende muito dos outros, e por isso a sobrevivência dele está mediada pela relação com os outros. De hierarquia e tudo mais. E faz todo sentido. Faz todo sentido, né? exato. E numa época mais primária, vamos dizer assim... Mais primitiva. Mais primitiva, perdão. A comunicação não verbal tinha um papel fundamental para a sobrevivência. Sim, então... Né? Você não podia gritar, olha o dinossauro! O dinossauro não, porque eles não viveram no mesmo tempo. Mas olha lá o bicho vindo, né? Você tinha que... Não, você podia vocalizar. Em silêncio, né? Você podia vocalizar, né? Tanto que... mas se você quisesse vocalizar sem chamar a atenção do predador, né, era bom você usar outras técnicas. Isso. Né? Mas pensa assim, por exemplo, no contato entre indivíduos. Pega uma colônia de chimpanzés, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir num local que é uma colônia de macacos em que eles ficam soltos. Recomendo, é uma sensação única, antropológica, assim. Imagina. Você entra num lugar... Eu dou até uma referência. Eu fui pra Kyoto uma vez, a nem uma hora de trem de Kyoto, tem uma montanha muito legal. Você sobe no alto, um morro, sobe bastante, e tem uma colônia de macacos, né? E eles ficam soltos. Você tem que tomar cuidado, porque eles podem te atacar, tem os lugares que você pode ficar. A sensação é indescritível, é uma sensação de tensão. Porque você sente a tensão do grupo, assim. O tempo inteiro eles estão sendo olhados, sendo olhados, medindo, né? Até porque tem um ser estranho ali dentro. Não, mas não é por sua causa, é por causa deles mesmos. Mesmo que você não esteja lá no Não, meio mesmo que você não esteja. Todo o tempo eles estão tensos. Certo. Ou eles vão atacar ou vão ser atacados. Prestes a ser atacados. Assim. Isso. Então é uma sensação de tensão horrível. Parece agência de publicidade, sabe? É terrível. É terrível. Sabe aquela sensação, tipo, fudeu, o tempo todo, né? E é muito interessante. Então, os macacos, eles não se olham diretamente. Nenhum olha no olho do outro. Porque se olhar, vai atacar, né? Então, o macaco não pode perceber tão fácil que o outro tá olhando pra ele, né? Então, você não tem o branco do olho meio pra dissuadir, né? Para não... assim, a gente tem que se comunicar, mas não muito. Quando você entra no Homo sapiens... Eles evoluíram nesse sentido. Isso. Quando você entra no Homo sapiens, que é um organismo mais frágil, que depende mais ainda do contato do outro, então o nível de agressividade diminui. E aí, você pode me falar uma coisa que eu não gosto, sabe? Tipo, não gostei do que você falou, mas eu não vou te bater gratuitamente, sabe? Senão a sociedade acabaria, né? Então, o que você faz? Você não bate no outro, mas você dá uma mostração não verbal disso, que é revirar o olho. Entendi. Entendeu? Então, e quando você revira o olho, olha pra cima, por exemplo, é um indício não verbal de tipo, eu não quero nem olhar pra você. É isso que você tá falando. Certo. Tipo, eu não quero... essa expressão, eu não quero nem olhar pra você, é isso. Sabe? Primeiro veio o olhar, não ouvi o que você disse. Exato. E aí entra a questão cultural. Você tem variabilidade cultural nisso, né? Então, por exemplo, isso de olhar pra cima é o mais comum, é o mais antigo. Darwin já falava disso, o Ibsfeld também fala disso, né? É mais universal, podemos dizer isso? É mais antigo, tá. Né? É mais comum entre as sociedades. Como ele é mais comum, isso de olhar pra cima, espera-se que outros organismos façam algo meio parecido. De olhar pra cima, né? Ou ficar olhar pra cima mesmo, né? Tá. E no próprio livro do Ibsfeld tem uma referência a outros animais, que eles olham pra cima, com essa mesma cara de, ai, que saco, sabe? Então, em outros animais, sobretudo animais domésticos, então, cachorro, gato, cabra, boi, né? Eles têm esse tipo de comportamento de ficar olhando pra cima, que lembra muito tédio, quando eles estão sob situação de estresse. Por exemplo, confinamento. Né? Muito comum também em animais de zoológico. Então, quando você vê um animal de zoológico que não tá... O local não tá tão bom pra ele assim, ele fica muito entediado e nos momentos de tédio ele olha pra cima. E muita gente que vê acha que, nossa, ele tá entediado, você, tipo, antropomorfiza. Tá não, você antropomorfiza. Tá. Mas no caso do animal, isso é sinal de estresse. Não é sinal de que, ai, que saco. Sabe? Não então, é tédio. Não é tédio. É algo que ele está sofrendo mesmo. Certo. Né?
Então, na gente Agora de qualquer forma, você começou dizendo que é uma coisa aprendida. Isso. Né? Tem a ver com evolução, mas é uma coisa aprendida. Né? Quer dizer, não é que eu nasço e já olhando pra cima. Já olhando pra cima, né? Como bebê, eu já tô... Né? Então significa que se eu faço isso, eu provavelmente aprendi com pessoas que estavam muito perto de mim na minha infância. Você aprendeu olhando. E provavelmente na infância, assim. Muito cedo. Né? Então, provavelmente foi minha mãe. Todos seus Porque agora eu tô lembrando. A minha mãe, ela tem essa mania também de olhar pra cima. Ela não revira tanto quanto eu. Eu dei essa sofisticada. Você ficou mais brasileiro. Ela só aponta pra cima. Sabe assim? Assim. Né? Mas ouvinte, eu acabei de colocar os 2 olhos pra cima na diagonal. Assim, tá? Só pra vocês entenderem. Pra imitar, né? E eu não, dou aquela reviradinha, assim, sabe? Ai. Né? Então, é aprendido desde muito cedo. Os trabalhos mostram, deixamos uma revisão sobre isso também, que começa a partir de 1 ano e meio. 1 ano e meio, anos de vida, já começa. Então, é algo que surgiu muito cedo nas populações e espalha muito rápido, então... Então, mais do que comprovado que tem a ver principalmente com os pais, né? Isso, mas tem essa explicação. Ele mais, sei lá, ou com a babá, se for alguém que foi criado por os babá. cuidadores. Mas tem a ver para além da cultura. Então tem essa explicação cultural, que é muito antiga, mas para além da cultura, é uma forma de você transmitir um comportamento agressivo sem ser agressivo. Certo. Existe uma predisposição biológica. Biológica, sim. Então a biologia, ela modula o comportamento... Uma predisposição, porque senão todo mundo faria isso e não é que todo mundo faz isso toda hora. Isso, mas né? todo mundo reconhece. Sim, pelo menos reconhecer e reconhece. Verdade. Então, isso é importante. Por isso que a dissociação entre biologia e sociologia tem que acabar. Sim. Porque a biologia regula aspectos culturais desde muito cedo. Né? E, de novo, a cultura não seria cultura se não fosse adaptativa. Sim. Então tem essa questão também. Então tem que juntar, sabe? Tem que juntar as áreas. Aí, tudo bem, o I.B. Eichsfeld, grande legado, né? Deixa isso, né? E aí ele fala das questões culturais. Então, olhar para cima é o mais antigo, mas você tem variações. Então, por exemplo, ele investigou índios, né? Índios brasileiros, né? Índios ali da região da Amazônia. E quando eles querem, tipo, quando você fala alguma besteira e ele quer fazer essa expressão, ele não olha para cima. Ele aperta o olho. Ele fecha o olho e aperta, né? Isso é uma variação desse mesmo comportamento. Olha só. Então, a antropologia mostra que... Eu conheço pessoas que também olham para baixo e escondem o rosto. Então, é uma outra variação. Né? É uma outra variação. Isso entra um pouco nesse tipo de variação cultural. O que se tem de muito estabelecido, que é mais comum, olhar para cima, ficar vesgo, né? E apertar o olho. Certo. Tá? Fecha o olho e aperta. Também é uma coisa não tão comum quanto olhar para cima, revirar os olhinhos, mas é uma coisa já aprendida em algumas culturas. Então, pensa, por exemplo, linguagem. As linguagens são muito antigas, né? Elas nascem com a civilização. Sim. Mas, por exemplo, certas culturas que têm uma língua mais latina, o próprio fato de você culturalmente, ao longo das gerações, terem um certo tipo de língua, isso também modula o comportamento. Modula regras sociais, tudo. Aprender uma língua não é só para aprender uma língua, você aprende as regras sociais. Sem dúvida. E aí nisso entra os não verbais. Então, línguas anglófonas têm um padrão que é mais parecido com o nosso. Certo. Agora, línguas francófonas têm mais isso de apertar o olho. De ficar vesgo, desculpa. Outras regiões que também ficam vesgos são os alemães. Os alemães e também o leste europeu, assim, eles tendem um pouquinho mais a ficar vesgo. Tá? Então são variações. E como isso começa? Começa quando criança. A criança não imita isso muito. Porque ela não associa... Porque ficar olhando pra cima é algo que é meio esquisito, né? Então, as criancinhas pequenas aprendem com 1, 2, 3 anos, mas é na adolescência que se estabelece. Tá? Na adolescência mesmo que se estabelece. Vamos deixar um artigo que mostra que os adolescentes, a partir de 7 anos, de 7 a 16, são quando eles mais fazem. Certo. Isso de olhar para cima, ou apertar o olho, ou ficar vesgo. Tá? E isso é relacionado com um padrão evitativo. Padrão evitativo em psicologia é quando você quer... É bem o padrão do adolescente, né? O adolescente é um bicho desgraçado, né? Então, que ele quer ajuda, mas ele não quer reconhecer que tá precisando de ajuda, então ele fica quieto com essa cara de imbecil, mas ele tá ouvindo. É a famosa cara de cu. Isso, mas ele tá ouvindo ao mesmo tempo, né? Então, quando ele briga com você, mas ao mesmo tempo não sai de perto, sabe? Isso é chamado padrão evitativo, né? Ele briga, mas ao mesmo tempo volta depois. E isso é uma forma de testar as emoções. Por isso que é uma fase muito chata. Assim, a adolescência é uma fase muito chata. É um sofrimento, né? É uma droga. Ainda bem que passa.
Para algumas mais que outras, né? Mas enfim. E aí esse padrão de você olhar para cima, apertar o olho, enfim, começa nessa fase do adolescente, que é essa fase evitativa, e depois vai perdendo frequência conforme a fase adulta, tá? Seguindo a linha de estudos do I.B. Eichselt, né, da etologia, essa expressão, né, de olhar para cima, tal, de revirar os olhos, ela é ligada com, em geral, expressões de desgosto ou nojo, tá? Mas não nojo alimentar. Nojo, é aquele nojo que você tem de pessoas. Tá? É engraçado, porque isso tem a ver com o trabalho que eu fiz na Universidade Nojo de Toronto. social. É um nojo, é mais ou menos um nojo social. Tem a ver com o trabalho que eu fiz na Universidade de Toronto, meu pós-doc. Que era um trabalho assim. Eu estudei bem a emoção de nojo, especificamente. Tá? Então a gente pegava pessoas, colocava numa ressonância magnética e mostrava fotos de coisas nojentas. Comida, coisa estragada e tal. Certo. A pessoa fazia cara de nojo. E o cérebro dela tem uma área bem específica que codifica o nojo. Isso é razoavelmente conhecido, né? Então, o nojo é uma emoção muito básica. Mesmo que você não concorde com o nome ou não, tem a teoria da Lisa Barrett e tal, mas você vê principalmente comida estragada, né? Ou coisas em decomposição, ativa essa área que é muito ligada com a área de medo e tal, né? Então ela é bem clássica. Então colocava uma coisa nojenta, você, né, tinha essa ativação e a representação do rosto. Aí eu tirava essa imagem, fazia uns trials, depois fazia uma outra série em que eu colocava fotos de pessoas que você não gostava. Certo. Ativava exatamente a mesma área, mas você não fazia o rosto. E algumas delas olhavam para cima. Cerebralmente você está sentindo o mesmo Isso. nojo. Ou seja, uma exadaptação, que a gente chama, né? Exadaptação. É uma emoção, entre aspas, evolutivamente importante para a sobrevivência, mas foi cooptada culturalmente para outra coisa. Seu rosto não demonstra isso. Isso, né? porque na verdade não precisa, né? Porque essa pessoa precisa ficar longe. Não é uma comida que eu preciso não comer, né? Eu só preciso reconhecer quem é um trapaceiro ou não. Né? Então o cérebro codifica de forma muito parecida. Uma comida estragada é uma pessoa que você tem nojo. O teste era feito com pessoas que ela já conhecia e não gostava. Isso, já tinha uma pré-seleção. Não, ela sabe que não gosta, né? E aí para mostrar mesmo, né, que tem essa questão como traços adaptativos. Você não chegou a alguma curiosidade. Estou saindo completamente aqui do nosso fio. Não tem problema. Mas assim, você não chegou a colocar, por exemplo, então, foto de pessoas que ela não conhece para saber se ela, de primeira vista, já tem alguma sensação de nojo, por exemplo, por alguém. Não, porque isso é aprendido. Tá. Também. Então, por exemplo, você reconhecer estereótipo, não é esse mecanismo. Tá. Okay. Aí tem intrusão de outras áreas, né, do pré-frontal. Existe alguma profundidade de conhecimento da pessoa. Isso. Então, a ideia é assim, eu convivo com as pessoas. Por exemplo, eu nasço com a habilidade inata de reconhecer comida estragada e ter nojo. Beleza. Isso tá na minha caixa de ferramentas. Certo. Aí a cultura vai usando esses atributos para generalizar para outras coisas. Uma delas é você reconhecer pessoas que você gosta ou não. Né? Então, eu vou conhecendo as pessoas, algumas eu gosto mais, outras gosto menos, mas tem aquelas que eu não gosto. Certo. E eu estabeleci um pareamento. Eu vejo aquela pessoa, eu não gosto dela, eu sei. Aí você tem essa ativação como se fosse nojo. Certo. Não é qualquer pessoa. Não é um político, por exemplo. São pessoas do seu contato. Seu convívio, tá? Então, são pessoas que você tem familiaridade de verdade. Isso. Que você vê algumas vezes. Não é aquela pessoa que só conhece pela TV. Né? Exato. Não é ator de cinema, não é nada de político, nada disso, tá? Porque, de fato, é uma questão de defesa. E aí, esse comportamento de virar o olho é também uma mostra disso. Então, eu não vou fazer cara de nojo na frente de uma pessoa que eu não gosto. Claro. Não faz nenhum sentido. Sim, tem uma proteção social. Aí, isso. E aí, a exadaptação é esse movimento do olho. Né? Vou fazer mais uma pergunta fora do fio. Fica à vontade. Em tempos de redes sociais, Altair, onde a gente conhece muita gente só pela rede social, só pelo perfil da rede social. Alguns dizem, inclusive, que conhecem uma pessoa via rede social muito mais do que uma pessoa do convívio físico, presencial. De tanto que ela acompanha a pessoa e ela começa a ter opiniões sobre aquele perfil, de acordo com o que ela posta. É lógico que você não fez o seu teste baseado nisso, mas se você tivesse que chutar, você diria que essa familiaridade construída dessa forma seria o suficiente para criar um nojo que fosse representado graficamente na tomografia? Eu diria que não. Ou na ressonância, perdão? Não, eu diria que não. Não? Porque é um processo de aprendizagem diferente. Certo. Então, a aprendizagem que você tem de, por exemplo, de personas, né, que são pessoas que você conhece na internet, ela não é multimodal. Certo. Então, por exemplo, quando eu conheço o Ken Fujioka, eu conheço você fisicamente, conheço sua voz, conheço seu rosto, eu tenho vários atributos. Sim. Quando você conhece a pessoa virtualmente,
você conhece ela de uma forma pedaço, não multimodal. Né? Você conhece um pedaço. Isso. Então você conhece um pedaço textual, por exemplo, só que o resto, o seu cérebro completa. Isso tem a ver com o Naruhodo 64, que é o de subpareidolia, né? Então, na verdade, quando você conhece alguém pela internet e só tem um contato com ela, não é que a pessoa não possa ser seu amigo, que você não divida coisas, que é muito legal, tá? O que, na verdade, você faz, você pega uma parte e o seu cérebro completa o resto. Certo. Então, se você desenvolver um nojo de fato dessa pessoa, na verdade, você está desenvolvendo um nojo de uma coisa que você não gosta em você mesmo. É uma projeção. E é por isso que as pessoas têm que sair da internet. Porque, no fundo, você só tá vendo o seu próprio lado ruim. Entendeu? Então, é isso. Sabe? A melhor psicanálise que existe é a internet. É você na internet. É uma puta projeção, sabe? Então, não dá pra fazer esse pareamento direto entre a vida virtual e coisas que foram selecionadas por um processo evolutivo que leva milhões de anos, né? Centenas de milhares de anos. Sim. Então... Vamos voltar ao filtro. Mas isso é realmente importante, porque as pessoas na área de pesquisa tentam fazer esse pareamento. Ah, será que isso vale para a internet? A internet tem 30 anos. Você não tem um histórico de gerações de aprendizagem, né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí a gente entra nessa questão, né? Eu vejo o olho, eu vi que o olho ele me ajuda a transmitir a agressividade sem ser muito agressivo, né? Então eu mantenho as relações sociais estáveis. O máximo que eu vou ter é vergonha, né? Porque o outro viu que eu não tô gostando, né? Vejo que isso é ligado um pouco com a sensação de nojo, né? De desgosto. É comum em todas as culturas, até outros organismos têm. Então vê que é um comportamento muito básico. E aí tem um pesquisador que seguiu a linha do Ibe Eibsfeld, tá? Que é o John Gottman. Né? O John Gottman, ele tá vivo ainda, tal. É um professor emérito da Universidade de Washington. E ele fez uma aplicação dessa ideia de revirar o olho, desses comportamentos não verbais, para estudar satisfação com o casamento. Olha e aí lá. ele desenvolveu uma linha de pesquisa com isso, que é bem interessante. Vamos deixar num artigo clássico dele, né? Ele fez um estudo bem extensivo, ele pegou cerca de 100 casais, quase 100, né? Casais heterossexuais. E aí fez uma avaliação bem extensiva deles, né? Então fez avaliação de análise de discurso, né? De falas deles. Então o casal estava conversando sobre um tema, você tinha outros observadores olhando os não verbais, né, da pessoa, bem detalhado, né, várias características, aplicaram questionário, é bem completo. E aí ele fez um modelo, né, estatístico para ver e acompanhou esses casais ao longo dos anos, né? E ele fez um modelo estatístico para verificar quais variáveis discriminavam aqueles casais que continuavam juntos depois de 8 anos e os que se separavam, tá? Dentre todas essas variáveis. Então, um parceiro falava o que achava do outro e o outro do que achava dele. Foi visto comportamento não verbal, análise de discurso, várias coisas, né? E aí tem 3 variáveis relevantes, né? Que são os que discriminam a probabilidade de você continuar casado depois de 8 anos, né? A mais forte é virar os olhos. Olha só. Então, quando a pessoa não percebe, né? Elas estão conversando e tem um terceiro olhando. Quando a pessoa olha e repara que um dos parceiros, ou os dois, começa a virar os olhos um pro outro, batata. Já tá condenado. É mesmo? É uma variável muito forte, né? Então, virar tem que os prestar olhos... atenção nisso, então. Sim, isso é uma das coisas que já acende o sinal vermelho. Já acende o sinal... Ih, gato subiu no telhado, né? E tanto é que ele aplicou um modelo de análise discriminante e só essa variável já era responsável por 90% da predição se o casal... Então, você via um casal hoje, né? Usando esse modelo, viu o casal. Aí você via que um girava o olho pro outro. A probabilidade de eles se separarem em 8 anos era 90%. 90%? 90%. Muito alto, né? Outras variáveis... Mas é reversível, não? Então, não fique preocupado. Mas não é uma questão de ser reversível ou não. É porque, de novo, ele não fez um estudo em que ele só viu isso. Certo. Ele viu isso no contexto com outras coisas. Claro. E aí, quando isso se juntava, essa variável era relevante. Então, aquele ouvinte que tá se comportando dessa forma, com um parceiro, ele precisa começar a prestar mais atenção no seu próprio comportamento. Isso. Às vezes a pessoa faz isso com todo mundo. Aí ela é só cuzona. Aí beleza, ela faz isso com todo mundo, é indiscriminado. Então a culpa é sua. E aí companheiro ou companheira, na verdade, sai ganhando, então, né? Se ele é cuzão isso. assim. Mas aí tem casos em que a pessoa só faz pro parceiro. Aí é uma outra situação. Então você tem que avaliar isso em perspectiva. Não adianta. Certo. Isso aí não vai ser coisa que vai sair na Nova. Sabe, revista Nova, essas coisas. Não, tá? Tem que ver isso num contexto. E tem mais 2 variáveis relevantes. Uma delas é a crítica. Então, crítica verbal. Verbal. Um dos parceiros critica muito o outro, né?
e a falta de cooperação. A falta de cooperação tem um termo em inglês que é stonewalling, parede de pedra, tá? Que é algo assim, sei lá, a gente tá conversando, aí você tem uma coisa você vai pegar uma caixa. Aí as pessoas chamam de gentileza, mas não é só isso. Então você tá arrumando coisas, a pessoa, tipo, de bom grado, sem pensar, ela te ajuda. Sim. Sabe, esse caráter colaborativo, né? Tem pessoas que são assim com todo mundo, e aí tudo bem. Mas com um parceiro, você tem que verificar. Se ele era assim, deixou de ser, também é uma outra variável relevante pro sucesso do relacionamento. Né? Tem muitos parceiros que não gostam, né? Que a pessoa abra a porta, que é diferente de ser gentil. Sim, tá? não, então, claro. eu até falo assim, tipo, a pessoa que abre a porta, ela tem que abrir a porta pra você e ela tem que abrir a porta pro Tonhão Bombadão. Não importa. Gentileza é diferente de cooperação. Isso, é uma pessoa cooperativa, ela tá ali e tal, aí beleza. Se a pessoa é cooperativa com você e depois ela deixa de ser, vai diminuindo a prevalência, já é um sinal. Então essas 3 variáveis são relevantes. O John Gottman, ele sofreu muitas críticas desse trabalho, porque ele foi tentar ser reproduzido, a reprodutibilidade não era tão boa, mas ainda era alta, era mais de 60% nas reproduções. E aí eles criticam certos aspectos teóricos, né? Por quê? Porque ele vem do I.B. Eibesfeld. E o I.B. Eibesfeld, você vendo o Naruhodo 164 sobre emoções, você vê que tem 2 teorias de emoções que andam juntas. Né? Aquela dos tipos básicos de emoção, que é o divertidamente, e da Lisa Barrett, né? Que é a modulação, a granularidade da emoção. O I.B. Eibesfeld vem dessa teoria mais antiga, dos tipos inatos de emoção. Como essa teoria começou a cair, a teoria do I.B. Eibesfeld ficou um pouquinho mais fraca, e aí a do John Gottman, que fala de satisfação... Ficou fraca junto. Vai caindo junto. E aí são as críticas do campo, faz parte, tudo bem. Né? Então ele tem uma importância histórica, vai sofrer modulações na teoria dele, mas é razoável. Ele é um cara esforçado, bem intencionado. E muito observacional, assim. Muito né? observador. É uma pesquisa cara, né, de conduzir essa. Assim. Não, é por isso que o N é pequeno e você olha por muito tempo, sabe? As pessoas falam que fazer, por exemplo, etnografia ou pesquisas longitudinais é coisa de humanas. Mentira! A etologia tá aí, né? É que a etologia não pegou muito no Brasil, né, na área de psicologia, né? Então, eu sou etólogo. A minha área de formação, eu sou etólogo mesmo, né? A USP é uma das poucas universidades que tem um curso de etologia humana, né? Então, por isso que as pessoas me perguntam, mas que tipo de psicólogo você é? Eu falo, não, eu sou etólogo. Mas o que é um etólogo, entendeu? Então, é por isso, eu sou, né? Tem outros cursos, né? A Federal de Natal, né? A Federal do Rio Grande do Norte também tem um centro de etologia bom. A Unesp também, então tem poucos cursos, mas são cursos sólidos. Certo. Tá? Então, fechando, só uma informação interessante, né? Que é falar do olho. O olho em si, né? Certo. O que eu queria deixar como mensagem final é que, assim, todo esse comportamento complexo, né? De reação emocional, para evitar agressividade e tal, isso é um comportamento complexo que tem os níveis de causa, né? A causa eficiente eu olho para cima quando eu vejo alguma coisa que eu não gosto, para evitar a agressividade. É uma causa eficiente, não acaba com a relação, mas dá uma atenuada. Tá? Tem uma causa formal que é ligada ao cérebro, né? Então você tem áreas cerebrais que codificam isso, mas falta uma causa material, né? Que o olho tem músculos. Então, e esses músculos são ligados nessas áreas, né? Que eu mencionei, né? Ligado um pouco com ativação de nojo e tal. Né? O nosso olho é como se fosse uma bolinha, e essa bolinha tem 6 músculos em torno. Então é como se fosse uma bolinha com mãozinhas. Tá? Aí, dependendo do músculo que é movimentado, o olho gira para um lado, né? Gira para cima, para os lados e tal, né? E é um movimento muito fino, né? O olho gira de uma forma muito fina. E aí ele olha para cima muito rápido. Isso é chamado de sacada. Sacada é quando você está olhando para uma coisa e você muda de um objeto para o outro, o seu olho faz uma sacada. Eu quero deixar como recomendação final um pequeno experimento para você fazer, tá? Que é nunca mandaram essa curiosidade, mas vou deixar como recomendação. Quando você se olha no espelho, você já reparou que você não consegue ver seus olhos mexendo? Por exemplo, eu tô olhando pro meu celular e aí eu olho pra você. Então meu olho sai de um lugar e vai pro outro. Você consegue ver meu olho mexendo, mas eu não consigo ver o meu próprio olho mexendo. Se eu estiver no espelho e eu olho de um ponto pro outro, pega um espelho, marca com uma canetinha 2 bolinhas, com uma certa distância, uns 15 centímetros. Olha de uma pra outra, fica passando o olhar de uma pra outra. Você vai ver que no espelho, o seu olho não consegue ver que o seu olho tá mudando de lugar. Se tiver um terceiro olhando, ele vai ver. Não, você tá mudando o olho, né? Mas eu não consigo ver, né? Porque a gente tem um fenômeno de sacada que é chamado cegueira sacádica.
A sequeira sacádica é assim, o seu olho olha para um ponto, ele movimenta até o outro. Certo. Durante essa passagem de movimento, se você visse, se o seu olho registrasse, era como se você tivesse, tipo, numa montanha-russa, né? E aí você ia ficar tonto. Então o que seu cérebro faz? Te deixa cego. Ele faz isso Ele faz isso deliberadamente. para que você não fique tonto. Não fique tonto. Isso é cegueira sacádica. Fantástico. Não é? E aí como que você faz pra você ver a você mesmo olhando no espelho? Pega o seu celular, né? Coloca na modo selfie, né? E olha pra ele e olha de um lado pro outro. Como o seu celular tem um delay, porque ele não é um espelho, sim. você consegue ver a você mesmo olhando. Quer dizer, milésimo de segundo de delay, aí você já consegue perceber. Você já consegue ver. Então, por isso, exatamente por isso que quando você olha pra cima com nojo, com raiva, sei lá, com desgosto de alguém e olha pra baixo, você não percebe que olhou pra cima. Porque seu olho faz essa sacada, essa cegueira sacádica. Ou seja, muitas vezes, provavelmente, a gente fez isso sem perceber. Só que o outro percebeu. E aí a gente se lascou. Basicamente. Né? E agora, então faz sentido mesmo, né, pro Márcio aqui, Altair, que em culturas mais anglófonas haja mais pessoas revirando os olhos, botando o olho pra cima, e nas culturas mais francófonas faz sentido ele ter, sim, casos em que as pessoas... mais casos em que pessoas ficam vesgas. Sim, por uma pura questão cultural. Por uma pura questão cultural. Nos dois casos você vai ter cegueira sacádica, então a pessoa nem repara que ela tem. Você pode até apontar e falar, mas você revirou o olho. Eu não. Né? Mas fica. Então você transmite uma informação mesmo sem querer. Né? A gente é, do mesmo jeito que a gente conscientemente não quer expressar nossas emoções, de alguma forma a gente transmite. E os outros guardam essa informação da gente. Mesmo quando a gente tá em silêncio. Mesmo quando você tá em silêncio. Tá não certo. Existe nada mais importante do que a voz do silêncio. Muito legal, não é? É fantástico, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.